Olá, bom dia pessoal, bom dia, né? Boa tarde e boa noite. Graças a Deus, pessoal. Nossa, pessoal, olha, antes de eu começar a minha introdução aqui, né, pro vídeo de hoje, quero agradecer a vocês aí, pessoal, que a visualização está grande, está crescendo, né, pessoal? Vocês estão gostando do tema, estão aí assistindo, espero que esteja assistindo as duas partes, né, pessoal? Então, por que que tá essa grande? Porque tem pessoas novas aqui, né, pessoal? Então, falar para essas pessoas novas, você que tá novo, né? Você ainda está experimentando para ver. Outras pessoas aqui já experimentaram e já sanaram a dúvida dela, já tá. Então, você que está novo chegando, você tem vídeos aí gravados, né? Eu explicando o que é isso que eu estou fazendo aqui, né, pessoal? Porque nem tanto as pessoas novas perguntam, oh, cadê o grupo? Cadê a igreja? Sabe? Tem essa, cadê o grupo? Cadê a igreja? Aonde é que fica, irmão Samuel? Sabe? Você fica assim pensando que é mais uma religião, né? Mais um grupo religioso. Então, eu explico aqui o que é a espiritualidade livre, né? O que é, como é, o universalismo, o que é que a gente está pregando no universalismo, por que que eu pego vários tipos de conceito de vários grupos religiosos, entende? Você vai ver isso aí nos meus vídeos variados, então, para você não ficar, o que é que ele está fazendo? Ele pegou assim uma coisa do espiritismo, depois com a Bíblia, tal, o que é que ele, para você não ficar assustado com as coisas que eu estou explanando aqui, né, pessoal? Então, você vai saber o que é universalismo, o pensamento universalismo, né? Vai saber o que é uma espiritualidade livre que eu estou trazendo, né? Sem nenhuma conotação religiosa, sem nenhum grupo, sem nenhum apego, sem nada disso. Então você vai saber. Eu tenho um vídeo explicando tudo sobre isso. Para vocês que são novos, né? Que eu tô vendo aí que aumentou a, a visualização dos meus vídeos por causa que tem pessoas novas. Graças a Deus, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo ao trabalho da nossa espiritualidade, né, pessoal? Para você aprender também o que é espiritualidade, por que que eu tenho que trabalhar minha espiritualidade. Eu estou ensinando tudo aí, tem vídeo aí ensinando, sabe? Então, para pessoas novas, eu tenho que falar isso, porque as outras que já estão aqui me acompanhando, as outras já sabem. No começo, essas pessoas, né, que já estão tão bem, ficou assim, o que é que ele está falando? É o quê? Mas depois que elas foram me escutando, né, ela viu qual é o espírito aqui que está guiando, né? Porque tem um espírito, a espiritualidade está guiando para fazer o trabalho dele, né? Mas as igrejas não estão fazendo trabalho espiritual? Não, pessoal. Estão fazendo trabalho de engano. Porque foi criado pela Matrix para desviar as pessoas de trabalhar a espiritualidade dela. Essa é a verdade, pessoal. Por que, que eles estão fazendo, orando, estão chegando, mas não tem o espírito da verdade? Aonde não existe o espírito da verdade guiando, não tem trabalho da espiritualidade. Porque tem que ter esse espírito. Entende? Se não tem o espírito da verdade, qual é o espírito que tem? Se aqui a gente está numa dualidade, pessoal. Se não tem o espírito da verdade, que espírito tem? Espírito de engano, né? Que é preparado mesmo pela Matrix para levar. Então, nesse meio aí, falam-se meia verdade.
não fala totalmente a verdade, entende? Nos grupos religiosos, tem verdade lá? Tem. São meias. Porque se ele falar só mentira, você não vai ser atraído para esses lugares. Então, ele tem que falar uma meia verdade ali e depois é colocado muitas mentiras em cima. Que essas mentiras se tornam verdade. Entende, pessoal? É duro falar isso, mas é a verdade que está acontecendo na nossa realidade agora. Sempre aconteceu, né? Desde o tempo dos apóstolos, sempre aconteceu um engano aí. Sempre tinha um espírito de engano aí que estava enganando as pessoas desde lá. Então, tem os apóstolos falam sobre esse engano, Cristo fala, fala, tem escrito aí, né? Mas por que a pessoa não se atenta? É o que a gente vamos estudar hoje, pessoal. Ainda mais que eu acordei 4 horas da manhã, né? A espiritualidade me acordou 4 horas da manhã e me deu esse tema, colocando é, engano espiritual, espírito de engano, colocando na minha mente. Eu ia pesquisar, mas só que eu estava 4 horas da manhã, né, pessoal? Estava com sono. A espiritualidade, essa hora é a hora da espiritualidade trabalhar, né, pessoal? Mas só que a gente tem aqui um relógio biológico, né? Tem um corpo que é diferente do que a espiritualidade, sabe? Ela me deu aí, eu assim, meio bebo de sono, certo? Amanhã eu pesquiso, aí paguei no sono, né? Agora de manhã que eu vim pesquisar sobre, fazer o estudo, né? Estudar um pouco, fazer um estudo, aí foi que eu... Você entende agora, pessoal, como não é fácil a gente tá servindo a espiritualidade, porque não tem hora, pessoal. Você tem que estar preparado para toda boa obra, entende? Como o apóstolo Paulo diz, seja preparado para toda boa obra. Então, esse tema me deu. Ele quer falar sobre isso, então vamos falar sobre isso. Por quê? Deve estar haver muito engano aí, pessoal, né? Principalmente no meio religioso. Então, para acordar muitas consciências que estão dormindo, estão dentro desses grupos que tem espírito de engano, né? Então, precisa acordar essas pessoas que estão lá, para que ela saia desse meio, né? E se volte a trabalhar a espiritualidade. É o trabalho deles, né? Eu só vou falar aqui para que esse vídeo alcance essas pessoas, porque eu sei que tem pessoas em todo grupo aí, pessoal. Não só o evangelho, em todo grupo aí tem pessoas lá que a espiritualidade é da espiritualidade, a espiritualidade quer trazer para a espiritualidade para eles trabalharem esses dons, essa mediunidade, esse talento que tem no espírito dele para ser usado aqui nessa realidade. Que às vezes eles estão lá e as mediunidades deles estão bloqueadas, pessoal, nesses grupos religiosos. Foram bloqueados por causa do medo que esses grupos religiosos estão colocando nessas pessoas. Então, bloquearam a sua mediunidade. Então, eles não têm a conexão com a espiritualidade, mas eles são de Deus, são chamados para que Deus trabalhe nele? São, mas estão lá enganados porque é colocado aqui na Matrix, nessa realidade, que você, para ser uma pessoa de Deus, para que se você se conectar com ela, você tem que ir para um grupo religioso. É isso. As pessoas não concebem. Então, por isso que eu estou falando aqui de espiritualidade livre, né? Quando eu falo de espiritualidade, as pessoas pensam logo, é um grupo religioso. Aí fica perguntando a mim, qual é o grupo, irmão? Qual é a igreja? É aonde? Entende?
porque ela pensa que espiritualidade tem a ver com isso, né, pessoal? Tem a ver com esse formato que está aqui. Mas não tem. Mas tem pessoas lá com a mediunidade e a espiritualidade lá no meio religioso? Tem, né? Então, a espiritualidade me tocou de 4 horas da manhã para vir falar sobre isso, sobre o engano espiritual que está acontecendo e para despertar essas consciências que estão lá, entende? Espero que ajude, né, pessoal? A despertar essas consciências, né? Aí vamos lá. Qual é o meu tema de hoje? O que é o engano espiritual? O que é isso, pessoal? Engano espiritual. Que foi enganado, né? O engano vem de uma pessoa que foi enganado, né? Ludibriado, né? Iludido em uma coisa, né? Aí ele fala: o que fazer para não cair no engano espiritual? O que é que a gente tem que fazer, pessoal, para não cair nesse engano? Porque o espírito de engano está aí no mundo, existe, né? Mas como é que a gente faz para a gente descobrir o que é espírito de engano, o que não é? Porque o espírito do engano, ele vai dizer assim: eu sou engano, eu vim lhe enganar. Ele não vem assim. O inimigo não vem feio. Ele vem disfarçado, né? Falando, usando as meias verdades, não usando, ele não tem a direção totalmente da verdade, então usa as meias verdades para enganar, para atrair essas pessoas, né? Cristo até fala, se possível, até os escolhidos, né? Poder, se possível, mas não vai enganar os escolhidos, porque os escolhidos que têm a conexão, ele tem o filho, ele sabe o que é verdade, né? Então, é isso. Então, o que é o engano espiritual? É o que a gente vai estudar hoje, pessoal. É a primeira pergunta que a gente vai descascar essa batata quente. Né, pessoal? Então, ele fala aqui, o que é o engano espiritual? Ele fala, o engano espiritual é uma forma de tentar destruir a espiritualidade das pessoas. Nossa, pessoal, isso é muito mal, cara. Foi o tema que eu falei de ontem, pessoal, né? Quando as pessoas que estão sendo usadas aí até no meio da espiritualidade religiosa, muito aí, tá pregando contra, quer destruir a espiritualidade da pessoa. E tem esse engano aí, pessoal. Até esse tema de hoje é para emendar o que eu já falei no outro tema aí, no vídeo de ontem, né? Eu falei isso, né? Que eu tô vendo aqui muitas lives de vários grupos religiosos, de vários, eu não vou falar só dos evangélicos, é de vários, que tem muito engano, pessoal. Então, ele diz que esse engano espiritual é uma forma de tentar destruir a espiritualidade das pessoas por meio de palavras persuasivas e promessa enganosa. Então, é através da. Ele vai usar palavras pessoas, palavras bonitas, né? E promessa e prometendo coisas que vai acontecer, sabe? Para enganar as pessoas. Agora, por que essas pessoas ainda caem nesse golpe que existe? Olha, o golpe está aí, pessoal. Os espíritos do engano do golpe estão aí. Mas por que as pessoas caem? Porque essas pessoas estão dormindo. Elas precisam acordar. Porque quando ela acordar, se conectar com a verdade, ninguém vai poder enganar ela. Entende? Enquanto você ficar dormindo, você pode ser enganado. Entende? Por esses espíritos que estão em espírito de engano, que estão usando essas pessoas, a maioria são líderes religiosos, também não religiosos, estão usando para levar vocês.
e consegue levar vocês, porque vocês estão dormindo, entende? É isso o intuito da Matrix, deixar vocês dormindo, para quando eles falarem a coisa enganarem, né? E nos últimos tempos aí vai surgir o falso Cristo, né? Que vai dizer que vai criar uma religião única e qual todo mundo vai ter que adorar a esse líder. E muitas pessoas vão aderir, pessoal, porque ele vai usar palavras persuasivas, vai usar promessas enganosas, vai usar até magia, vai usar cura, vai usar tudo, e muitas pessoas vão ser enganadas. Não tem como impedir isso. Como é que você... Então, foi por isso que eu coloquei a pergunta: o que fazer para não cair no engano espiritual? É você vibrar na verdade, pessoal. Você tem que vibrar na verdade. Porque quando você vibra na verdade, o engano ele não tem força em você. Você conhece a verdade, você está na verdade, você sabe que é a verdade. Entende? Será que alguém poderia naquele tempo enganar os discípulos? Entende, pessoal? Você entende? Então, a gente precisa ter essa mesma conexão para não ser enganado, porque o espírito ainda continua aí. É por isso que muitas igrejas, muitas religiões, de cada forma, entende? Por isso que tem tudo aí. Aí ele fala, a Bíblia alerta contra os enganadores e contra aquele que tenta iludir as pessoas com astúcia. Então, astúcia foi o que a serpente teve na hora que enganou Eva lá, né? Enganou Adão e Eva. Então, esses pessoas estão sendo enganadas por essa astúcia. Então, a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva, o espírito ainda, esse espírito está usando a sua astúcia, enganando muitas pessoas. Não só foi com Adão, não. Adão só foi o começo lá. Mas o engano continua ainda, né, pessoal? Aí ele fala, e para esse engano sair, você tem que passar para a verdade. Você tem que andar na verdade, você tem que vibrar na verdade. Sabe? Para que você não seja atingido por esses enganos. Porque ele vai usar toda a lábia, todas as astúcias para levar você. E tem levado muitas pessoas. Aí ele fala, temos hoje muitas vozes, mestres, profetas, influenciadores, para mostrar o caminho e trazer a solução. Na internet, nas redes sociais, na sala de universidade, tem muitos mestres, profetas da verdade. Tem pessoas nesse meio falando a verdade, pessoal, né? Mas essas pessoas sofrem como é que se diz? Com a pressão do outro que está passando engano. Tem aí pessoas que estão na espiritualidade verdadeira, pessoal, estão passando a verdade certa, mas você vê que não é esses aí que estão na mídia, pessoal. É mais aquele escondido, é igual meu vídeo. Vê se fica muito tempo na mídia aí. É mais escondido. Aqui a minha divulgação aqui é as próprias pessoas que assiste, adere e gosta do meu vídeo que vai distribuindo para os seus familiares, para pessoas que conhecem. Teve até um feedback aqui, um testemunho, né? De uma pessoa que recebeu meu vídeo indicada por outra que assiste meu vídeo aqui. Então, é uma pessoa até que eu não conheço que assiste meu vídeo e chegou e viu que a pessoa precisava, estava procurando a verdadeira espiritualidade, enviou para essa pessoa e essa pessoa escreveu aqui no meu YouTube, né? Falando que foi indicada por uma pessoa que assistia meu vídeo. Então, meu vídeo é assim, pessoal. Não é disseminado pela mídia aí, porque
não tenham condição, não tenham dinheiro de sair divulgando isso aí, como faz alguns ministérios aí, alguns grupos religiosos, né? Eles têm, porque quem mantém é as próprias pessoas do engano, mantém essa aí. Aí darem condição a ele de eles estarem divulgando isso, né? Atraindo mais pessoas por engano, para o engano. Entende? Meus vídeos aqui não. Meus vídeos aqui, eu vejo que eu nem peço, né? Não peço nada para as pessoas distribuírem nem nada. Às vezes nem fico pedindo like aqui, sabe? Não fico pedindo nada, né? Mas as pessoas, por ela perceber a qualidade da mensagem que vai trazer bem para outra pessoa, que ela já sentiu bem, aí ela compartilha com os familiares, com os amigos dela, com as pessoas que ela conhece. É assim, minha divulgação é assim. Eu nem pago essas pessoas para ele fazer isso. Eles fazem isso pelo direcionamento mesmo da espiritualidade que ele sente, né? E assim a gente vai levando. Aí ele fala: hoje lhe trago essa palavra não somente porque é espantoso, com as falsas teologias, os falsos ensinamentos, estão conquistando muito cristão, mas também porque tenho identificado a fragilidade da fé de muitos crentes. Então, ele viu que tem muitas pessoas que estão, ele identificou, tem fragilidade na fé. Então, é o quê? Ele não está conectado ainda com a espiritualidade. Então, vai ser enganado. Vai ser enganado. Não tem para onde correr. Entende? A fragilidade da fé de muitos crentes em razão da insegurança da vida, da incerteza do futuro e das pressões das perdas. Então, pessoal, as pessoas quando vivem nesse sistema de insegurança da vida dela, de certeza do futuro, ai, o que é que vai ser? Então, esses pregadores aproveitam essas suas fragilidades, né? Que você está e tá confuso e tá, então ele aproveita essa sua fragilidade para atrair você. Olha a pregação como é. Você que está aí sofrendo, você que não tem emprego, você que venha para prosperar, você vai prosperar, venha não sei o quê. Olha aí. Não é assim a pregação? Olha aí. Venha. Então, ele vai aproveitar o momento. Você que está doente, está precisando de uma cura. Vê se meus vídeos são para isso aqui, pessoal. Eu estou explicando vários conceitos. Vê se meu vídeo aqui. Venha, eu vou fazer uma campanha aqui. Você que está para receber cura. Você que está desempregado. Vê se eu estou fazendo isso aqui, pessoal. Mas olha aí como é a maneira que essas pessoas querem atrair. Pela aquela sua fragilidade. Você que está com problema no relacionamento, você que está emocionalmente assim, venha que aqui vai ser resolvido. Venha, pessoal. Jesus, aqui tem Jesus e ele vai lhe dar a prosperidade, vai lhe dar a bênção. Entende, pessoal? Você entende agora? Você entende? É isso que está acontecendo ou não está? Até no meio agora espiritualista também, venha que você vai ser abençoado, vai ter aqui uma dimensão espiritual, você vai sair daqui na quinta dimensão. Venha, venha. Entende, pessoal? Agora, você já ouviu, eu tenho vai para 400 vídeos. Você viu eu prometendo, chamando você para alguma coisa aqui? Você entende, pessoal? Você entende? Tem que acordar. Você não tem que ficar nesse berço, dormindo nesse berço esplêndido. Estão dormindo. Um monte de grupo, tanto espiritualista como dos evangélicos, estão fazendo assim. Então, eles vão pegar você na sua fragilidade de fé, esses cristãos, e vão ali para prender você, né? Quando você chegar lá, tiver nas garras dele, não, daqui você não sai.
Se você sair, a maldição vai lhe acompanhar. Se daqui você não sai, entende? Então, até quando você entra para você sair, eles têm que dizer, se você sair, você está debaixo de maldição. Coloca um medo em você. Entende? E eu até fiquei surpreendido, porque teve uma pessoa me falou que até nesses, como é que se diz? Esses centros espirituais de matriz africana, né? Uma pessoa entrou aí num grupo desse de matriz africana, não sei se era candomblé, um bando, um negócio desse, que aí quando a pessoa disse, não estou me sentindo bem, queria sair, parece que eu não sei lá, o líder do grupo lá, jogou a maldição nela. Se ela sair, você tá assim assado. E a pessoa ficou mal, pessoal. Eu fiquei sabendo, né? Então, até no meio, né, desses grupos também, não é só da igreja, é no meio desses grupos, né, de matriz africana, né, parece que é candomblé, umbanda, alguma coisa desse tipo, estão fazendo isso com as pessoas. As pessoas vão lá visitar o local onde eles fazem lá o culto, né? E aí, quando a pessoa adere ali, fica ali por algum tempo, né? A pessoa está experimentando para ver onde ela acha a verdade, né? Tá ali experimentando. Mas aí, quando a pessoa diz, não veio mais não, aí a pessoa fica cobrando para a pessoa aí, se ela não dizer que não vai mais, é lançada uma maldição na pessoa. Como assim, pessoal? Será que a espiritualidade evoluída vai fazer isso com a gente? Entende, pessoal? O engano que existe aí. Então, precisamos tomar cuidado. Aí, o que é que ele fala? Nós que estamos conectados com Jesus como Salvador da nossa consciência. Então, Cristo é o Salvador da nossa consciência, que é a palavra viva que desceu do céu, que é o caminho da verdade, que nos leva à luz, né? Então, é esse Cristo interior. Não é esse Cristo aí que é pregado nas igrejas aí, em vários grupos, não. É o Cristo que está dentro da gente. Então, se você está conectado com ele, ele salvou a sua consciência desses enganos. Que ele é a pedra viva, né? Ele é a palavra viva que desceu do céu, né? Que é o caminho da verdade, que nos leva à luz, Cristo. Somos nós que temos o Espírito da verdade que habita em nossa vida. Então, se você tem o Espírito da verdade, você está na verdade, o engano não vai prevalecer na sua vida. Mas por que os espíritos do engano prevalecem na vida dessas pessoas? Ela é enganada por esses líderes de várias religiões. Por que eles são atraídos? Entende, pessoal? Aí entra o quê? O que a gente estudou lá, que é o imã, pessoal. A gente atrai aquilo que a gente está vibrando. Porque essas pessoas estão vibrando aí baixo, pessoal. Quando ela vibra baixo, ela vai para essas coisas baixas. Entende? Até grupo religioso. E aí o quê? Ela vai pensar que tem um espírito lá, que é de Deus, vai estar lá um espírito do engano, enganando ela. Para fazer ela perder a salvação. E ainda ela vai ser levada a iludir outras pessoas para também perder a salvação. É o trabalho do inimigo, né? Para destruir a espiritualidade das pessoas. É isso que é um engano espiritual. Quando você está levando palavras para destruir a espiritualidade, a conexão da espiritualidade da pessoa, você está matando a pessoa. E quem é que veio matar, roubar e destruir? Quem é que veio, pessoal? Está na Bíblia aí, vocês sabem. Vocês evangélicos, principalmente.
Então, essa morte, ele quer matar você espiritualmente. Por quê? Porque ele matando você espiritualmente, você não se conecta com o Deus da verdade. E é através da nossa espiritualidade que a gente se conecta. Então, ele matando o seu espírito, pronto, você perdeu a conexão. Então, você não vai se firmar na verdade, como Cristo falou que o diabo, ele é homicida desde o princípio. Então, homicida, então ele mata pessoas. Mata espírito, né? Então, muitos dos anjos que ele desviou estão mortos por causa disso, porque ele enganou e agora estão mortos. Ele levou a terça parte, então, eles estão mortos espiritualmente. Mas eles estão aqui nos abusando? Estão. Mas espiritualmente ele não tem a conexão da verdade e da bondade, esses espíritos. Por isso que eles estão fazendo a maldade. Ele está agradando o pai dele, o pai da mentira, que é quem? É Satanás, que não se firmou na verdade desde o princípio. Não foi assim que Cristo falou para os fariseus? E as pessoas querem satisfazer o desejo desse pai da mentira. Entende, pessoal? É isso que acontece, né? Aí ele fala, somos nós que temos o Espírito da verdade que habita em nossa vida. Então, habita na nossa consciência esse Espírito. Nós que temos a palavra da verdade como manual de vida, regra e prática, não podemos nos deixar levar por mentira, espírito de engano, pelas vozes desse tempo e pelas vozes externas que tem por aí. Não podemos, pessoal. Porque se você tem um espírito, você tem que trabalhar. Por isso que quanto mais você trabalha a espiritualidade, você aumenta a sensibilidade e percebe o espírito que é de engano. Por isso que a gente que agora está na espírito, quando o espírito de engano vai se aproximar, a gente percebe. Esse é um espírito de engano. Entende? Então, no falar dos pregadores que eu assisto aí, eu percebo o engano. As pessoas não percebem, mas eu percebo. Por quê? Porque eles estão na mesma vibração. Aí entra, o cara fala bonito. Oh, nossa, aí, ó, esse é o cara. Esse aí que eu vou seguir aí mesmo. E eles ainda ganham admiradora que vai defender aquela fala daquele cidadão. Entende, pessoal? É o que está acontecendo. Não tem como escapar disso. Só pode escapar se você passar o espírito da verdade, né? Aí ele fala, o pai da mentira convenceu boa parte dos anjos, aí ó, que se rebelaram contra Deus. Então, o pai da mentira, que é Satanás, é o diabo, né? Convenceu boa parte dos anjos a se rebelar contra Deus. Será que ele tem poder de persuasão, de convencimento? Então, será que ele não pode convencer aqui as pessoas? Nem imagino qual foram os seus ilusórios argumentos. Então, se ele conseguiu ludibriar os anjos que estavam lá, pessoal, que sabia lá das coisas da criação de Deus, que ele sabe aqui que foram criado aqui essa realidade e o ser humano, eles sabiam, mesmo assim ele se desviou. Imagina a gente, pessoal, que às vezes está aqui dormindo, não sabe de nada. Ele vai enganar muito fácil, entende? E esses espíritos foi por causa também que eles não quiseram ficar no posto do serviço de quê? De estar servindo a gente. Ele disse, esses seres humanos aí são fracos, eu com poder aqui, eu vou ficar servindo esses seres humanos, porque no reino de Deus é assim, pessoal. O maior serve ao menor. É por isso que aqui o reino desse mundo é o menor sempre servindo ao maior. Então, essa é uma das coisas do inimigo da Matrix, porque aquele que tem poder, tem força,
você vai servir a ele. Entende o engano do mundo que está aí? Foi colocado por esse espírito aí, que se rebelou contra Deus. Então, aqui o mundo está sendo regido por esse espírito. Entende? Então, aí esses anjos não queriam servir aos humanos, né? Aí se rebelou contra Deus, foi com Satanás e deu no que deu, né? A história que a gente sabe, né, pessoal? Aí ele fez, se ele fez isso com os anjos no céu, não fará o mesmo, ao mesmo a nós no nosso dia? Então, ele vai fazer a mesma coisa, vai usar a persuasão, né? Persuasão, o convencimento, a astúcia dele e vai enganar. O primeiro homem e mulher que ele enganou foi Adão e Eva, né? Já começou de lá. A parada já. Então, todo que entra aqui já entra debaixo desse engano aí. Você precisa se livrar disso. Entende? Aí ele fala: creio que quanto mais se aproxima a vinda de Jesus, o espírito do engano tem maior poder de atuação e de convencimento, pois o homem está mais fraco emocionalmente e espiritualmente, mais desesperançado com a vida, mais vaidoso, mais amante de si mesmo e, consequentemente, mais vazio, frustrado e místico. Então, pessoal, é isso que está acontecendo, né? A vinda do nosso Senhor Jesus Cristo está se aproximando. O que é que o diabo vai fazer? Antes de ele vir, eu vou enganar um bocado, é levar um bocado comigo, como ele fez com os anjos. E muita gente está caindo nesse laço. Por quê? Porque não quer passar para a verdade, pessoal. Ela tem que vibrar na verdade. Porque quando você vibra na verdade, a espiritualidade não vai ajudar você, não vai deixar você no engano, né? Você pode estar, até passou por um grupo religioso, mas se você, mesmo lá, você está se comportando com a verdade, você busca, você sempre quer a verdade, não está enganando ninguém lá, sabe? Não está mentindo para ganhar dinheiro. Mesmo você lá nos grupos religiosos com erro, mas você se posta a espiritualidade vê você que tem verdade, ele vai tirar você de lá. É o que aconteceu comigo. Entende? Então, aí ele diz assim, ele está agindo com maior atuação, né? Esse espírito do engano está agindo, pois o homem está mais fraco emocionalmente. Então, as pessoas estão fracas emocionalmente, está desequilibrado. Espiritualmente também estão fracos. Você vê que hoje as pessoas não querem mais trabalhar a espiritualidade dela, né? Agora que está tendo um movimento para que a espiritualidade, as pessoas estão buscando mais a espiritualidade, mas ainda estão indo para o engano, mais desesperançado. As pessoas estão com desesperança. O que é que vai acontecer amanhã? Amanhã vai ter guerra, vai ter uma peste aí, vai matar todo mundo. Então a pessoa não sabe o futuro. Com a vida, mais vaidoso. Então, tem muitas pessoas com vaidade, mais amante de si mesmo e, consequentemente, mais vazio. Então, vazio porque o que completa ele é essa verdade, né? Aí entra naquele misticismo, nos grupos religiosos, nos grupos, né? Para dizer e enganando tanto a si mesmo como aos outros. É isso que está acontecendo, pessoal. Na frente, na tampa da nossa cara. Mas por que as pessoas não enxergam? Porque estão dormindo. Então, meu vídeo é para despertar você, para vocês perceberem esse engano. Entende? Aí ele fala, hoje o inimigo tem mais recurso, argumento, elemento para iludir, enganar e prender o homem que busca viver a partir de Jesus, a partir de seus desejos, emoções, do conhecimento, ideia,
filosofia, ideologia. Por isso, mais do que nunca, a esperança do homem está na ciência, na sua liberdade sexual, está amparada por uma sexualidade plural. Então, pessoal, aí vai aquela orgia, né? Aquele bacanal, homem com homem, mulher. Então, os homens estão nesse pensamento plural. Ainda mais da sexualidade, né? Que é uma energia que, se a gente não controlar, ela toma o controle da nossa vida, pronto. Vai ser difícil você desvincular dessa energia. Porque a gente tem que equilibrar essa energia também. A energia não é mal, mas quando ela entra em descontrole, já era, entende? Aí ele fala, o homem busca viver a partir dos seus desejos. Então, eles estão buscando a partir das emoções, do conhecimento, ideias filosóficas, ideológica. Eu sou ideologia. Entende? Muitos aí. Por isso, mais do que nunca, a esperança do homem está na ciência. Então, estão colocando toda a fé dele, a convicção na ciência. E em sua liberdade sexual. Então, na ciência, e que a gente tem que ter a liberdade sexual aí, fazendo, né, os bacanal da vida, está amparado por uma sexualidade plural. Então, é isso que os homens estão pensando. Sinto muito, né, pessoal? Até pessoas. Isso aqui, pessoal, você está pensando que é a pessoa do mundo. Tem pessoas na igreja fazendo isso. Mas só que é escondida. Não é nos seus olhos. Ele está pensando que está fazendo escondida. A espiritualidade está olhando tudo. Não adianta fazer esses bacanais aí escondidos aí. A espiritualidade está ali vendo. Aí eles vão para a igreja, ele está enganando a ele próprio, enganando as outras pessoas. Mas a espiritualidade não engana. Entende, pessoal? Aí o que mais ele fala? Pessoas assim já estão vulneráveis ao poder do espírito do engano. Então, pessoas que estão assim já estão no poder, já estão na mão do espírito. E vai ser usado até para atacar aqueles que estão na verdade. Aqueles que vêm trazer a verdade. Essas pessoas vão ser usadas para atacar essas pessoas. Né? Porque o espírito ele não pode atacar você, que você está aqui no corpo. Mas ele só pode atingir você aqui usando um corpo aí de alguém. Então, esses que estão no poder vai usar a persuasão dele, vai usar ele para atingir você. Entende? Já estão no poder do espírito do engano, e como se trata de engano, ele sempre se apresenta com uma nova saída, solução, uma nova era, uma nova ordem mundial. Olha aí. Sempre exaltando a vaidade, prazer, realização, direito e liberdade. Então, pessoal, quando esse anticristo se manifestar, ele vai dizer que vai ter uma saída, a solução, ele vai resolver. Não, agora tudo vai ser resolvido. Uma nova era, uma nova ordem. Então, vai ter uma nova ordem mundial que vai resolver tudo. E sempre exaltando o quê? A vaidade, o prazer. Não, você tem que ter isso, o seu desejo, aí o prazer, né? E aí a realização. Você tem que ser realizado nessa vida, ter o direito, você tem direito aí à liberdade, você tem liberdade sexual de ser o que você quiser. Entende, pessoal? Você entende agora? O espírito está aí e muitas pessoas estão entrando nesses argumentos, nessas filosofias, porque já estão no poder do espírito do engano. Porque se existe um espírito que está guiando
a espiritualidade verdadeira? Existe um espírito do engano, né? Que é o meu tema de hoje. O que é um engano espiritual, né? Entende? Entende, pessoal? Aí ele fala, o poder do engano não está na mentira. Então, não está na mentira o poder do engano. Porque quando é mentira, a pessoa percebe. Ele fala, pois o engano nunca se apresenta como tal, mas o seu poder está na meia-verdade. Na verdade, que é apresentada de forma falsa e misturada. Então, pessoal, o que é que ele usa como persuasão? Ele pega. Foi por isso que a Bíblia não foi tirada totalmente, as coisas na Bíblia não foi tirada, só deixou engano ali. Então, a Bíblia não é todo engano. Esses que mexeram na Bíblia, eles não tiraram algumas verdades que existem ali. Por quê? Porque ele tem que usar isso para atrair você. Ele tem que usar essas meias verdades, né? Porque se ele vem o engano, o poder do engano não está aí, não está na mentira. A mentira, quando a pessoa conta logo, a pessoa logo sente a mentira. Mas quando você conta uma meia-verdade, sabe? Coloca um pouco de... e depois coloca a mentira, aí sim, aí você consegue driblar essa consciência, enganar essa consciência e levar ela. Então, o que é que os espíritos de engano faz? Ele usa também a verdade, pessoal. Ele fala uma verdade, uma meia-verdade, mas o resto todo é mentira. Ele não permanece na verdade. Ele só usa ali para atrair essas pessoas. Você entende como o poder do engano se torna forte por causa disso? É isso, pessoal. E convence a pessoa que aquela mentira é uma verdade, porque ele usou uma verdade, então vai convencer a pessoa até luta de unha e dente pela aquele grupo, pela dizendo que é verdade, então ela luta de unha e dente, pessoal. É, você entende agora, pessoal, que perigo a gente está correndo quando a gente não é verdadeiro, principalmente com a gente e depois com o próximo, porque Deus precisa achar verdade na gente, pessoal, né? A gente não tem que ser assim. Porque se você é da verdade e está sendo enganado, você vai ser desperto para sair dessa mentira. Mas se você está lá no engano, está gostando de enganar a pessoa, está gostando. Então, a espiritualidade está vendo que você gosta daquela frequência de enganar a pessoa, de mentir para ganhar dinheiro, para ganhar vantagem. Então, a espiritualidade está olhando. Não adianta você entrar, querer vir. Por isso que aquele que está falando a verdade da alma incomoda essas pessoas. Vê aqui meu vídeo aí para você ver. Se não incomoda aí muita gente. Entende? Então, ele diz que o quê? Apresenta como tal no seu poder esta meia-verdade, na verdade, que apresenta de forma falsa e misturada. Então, ele pega ali uma verdade e mistura ali com a mentira e faz aquele bololô e... tá bom para você? Quando vir você já está enganado. Aí ele fala, é fácil de discernir essa mentira, pois ela é exposta da verdade, é oposta da verdade. Mas o engano, não, já que ele vem mascarado de verdade, nossa, porque eles usam um pouco da verdade, mascarado de verdade, o engano é uma verdade distorcida. Então, pessoal, é quando um líder, um pregador, ele fala uma verdade, mas ele distorce tudo. Nossa, pessoal, eu vejo isso muito, né? E uma irmã que está aqui já há muito tempo comigo, né? Ela percebeu isso em um pregador. Irmão, eu vejo que ele fala algumas coisas até que você fala, algumas verdades. Eu sinto ali que ele falou, mas depois ele distorce tudo, ele engana tudo. Ela estava avaliando
esse pregador, né? Eu vejo que ele distorce tudo. Fala umas coisas que não tem nada a ver com a espiritual. Por que que ela sentiu isso quando ela estava escutando o pregador? Porque ela está aqui, ela está na verdade, na verdadeira. Então, eu falei sempre a ela, siga a sua intuição. É o direcionamento da espiritualidade. Ela vai dizer realmente. Então, toda vez agora, ela percebe o erro dos pregadores. É isso também que eu faço. Eu sigo essa minha intuição do coração, o que é que ele está falando. A gente precisa se conectar assim, pessoal, porque senão a gente vai ser levado. Aí, ó, tchau, você já foi o enganador. Entende? Aí, o que é que ele fala mais? Ele fala, para discernir o espírito de engano, basta sempre para onde a glória está indo. Quem está sendo glorificado. Então, se o cara começa a se gloriar, se vai ser vaidoso, ele começa a falar que é ele que vai fazer. Vem aqui, venha que eu vou fazer. Quando ele, aí você vê para onde está indo a glória. Será que é para espiritualidade? Será que é para Deus? Né? Entende, pessoal? Então, você vai perceber o engano assim. Se esses camaradas estão, venha, eu vou resolver. Agora até os espiritualistas, venha, a imensão aqui vai acontecer. Eu vou fazer isso que aconteça, vai aparecer não sei o quê. Vai... Engano. Aí tem engano. Você vê eu fazendo aqui isso no meu vídeo? Prometendo alguma coisa a você que vai acontecer isso, que não vai acontecer. Vem aqui que eu vou fazer agora. Vamos fazer um culto, irmã. Vai ser o dia todo, vai ser tanto, você vai pagar tanto, mas os coisas tudo, você vai ser próspera. Vamos, venha. Eu estou fazendo isso aqui com vocês, pessoal. Então, você tem que perceber, você tem que estar desperto para perceber isso. Entende? Aí ele fala, você já pensou sobre isso? Que está sendo glorificado na sua vida? Sua vida serve de glória para quem? Entende? Aí ele fala, o engano é sempre mais confortável de aceitar, porque ele não confronta, pelo contrário, ele justifica. Então, ele não confronta a pessoa. Por isso que às vezes aqui algumas palavras, algumas coisas que eu falo aqui, as pessoas sentem no coração, ela dói. Às vezes até ela fica com raiva de mim, né? Não fica com raiva, não. Isso é a verdade, pessoal. Tá incomodando. É alguma coisa que você precisa melhorar. Entende? Teve coisas que eu falei aqui, que eu assisti meu vídeo, que eu vi que me incomodou. Até no meu próprio vídeo me incomodou, que era algo que eu tinha que melhorar. Sabe? Porque a gente não vê, pessoal. Depois que a gente vai reparar, eu fiquei reparando no vídeo, algo que eu falei tocou em mim também. Eu digo, nossa, eu tenho que me consertar aqui. Entende, pessoal? É isso. Tem que ser, pessoal. Mas o engano, ele vai sempre confortando você. Ah, é prosperidade que você quer? Ah, tome, é isso, é abundância. Você vai ter isso aqui, pessoal. Então, ele vai sempre no conforto. Agora, eu pergunto, o que é que as pessoas estão querendo agora aqui, na realidade? Dinheiro, né? A energia que é colocada aqui pela Matrix, que regula aqui essa realidade, é o dinheiro. O que é que eles querem? Então, o que é que esses falsos profetas, falsos enganos estão mostrando para vocês? Até no meio agora espiritualista também. Você entende? Então, ele vai para querer confortar, né, agradar você e não justificar, não confrontar você no que você tem que melhorar. Ele não vai. Os que estão no engano não vai falar isso para você. Aí ele fala, em nós já tem uma grande recepção para o engano. Então, se existe isso em nós, vai ter uma grande recepção
de engano, o coração que é enganoso, iludido pela natureza da queda. Então, se você já tem um engano dentro, se você quer isso, você fica desejando essas coisas, você vai ser enganado. Mas se você quer a verdade, né? A verdade vai aparecer para você. Não vai aparecer esses pregadores do engano. Então, é uma vibração, pessoal. Você tem que vibrar na verdade. Saia da vibração baixa, a vibração do engano. Passe para a vibração mais elevada. A vibração que não, o engano não vai pegar você. Entende, pessoal? É isso que a gente tem que fazer para que a gente não seja enganado. Então, o que fazer para não cair no engano espiritual? É você aumentar a sua vibração. Você vibrar na verdade. Você ser verdadeiro consigo mesmo e verdadeiro com o próximo. Não enganar você e não enganar o próximo. Porque quando você está enganando o próximo para ter vantagem em alguma coisa, por causa de dinheiro, você caiu no engano da Matrix. E você vai ser uma presa fácil do engano, do espírito do engano, que, se você é um líder, vai usar você para enganar muita gente. Se você é uma pessoa que está ali, ele vai ficar enganando você até você desencarnar. Entende? É isso que vai acontecer, pessoal. Não tem para onde correr. Aí ele fala, ao longo da sua caminhada com Cristo, seu coração tem mais reciprocidade para a verdade ou para o engano. Então, ao longo da caminhada espiritual com Cristo você está fazendo, o Cristo interior, o seu coração está mais receptivo para a verdade ou para o engano? É uma pergunta que o espiritualista está fazendo. É uma pergunta também que eu faço. Agora, será que seu coração está mais receptivo para a verdade ou para o engano? Você decide, pessoal. Então, a nossa, como é que se diz? Livre-arbítrio vai ser usado para isso. Só para isso. Só para escolher se vamos ficar na verdade ou na mentira. Né? No engano, né? Entende, pessoal? Aí ele fala, o engano é um modo de agir mais eficiente do inimigo. Então, é eficiente, né? Desde o princípio da criação. Então, desde o princípio da criação, quando lá Adão veio esse espírito tá aí, o espírito do engano. É um dom principal da serpente, cuja concedência nos influencia espiritualmente até hoje. Então, até hoje, esse espírito aí está enganando a muitos. Não vai enganar quem? Aqueles que querem a verdade, querem vibrar na verdade, no amor verdadeiro, na pureza. Então, esses não vão enganar, mas as outras pessoas vão ser enganadas? Vai. Não tem para onde correr, pessoal, tá? Aí ele fala, evitar sua prática no estágio espiritual que seres humanos ainda se encontram. E quase impossível, mas Jesus nos ensinou uma postura capaz de combater e diminuir radicalmente esse engano espiritual. Então, Cristo ensinou, e depois os apóstolos nos ensinam como a gente tem que vibrar na verdade. Porque a gente vibrando na verdade, esse engano não vai prevalecer. Então, se a gente permanece em Cristo na verdade, o engano não tem força. Entende, pessoal? É fácil, né? Aí ele fala que o Senhor adverte que as emissões dos agentes malignos entram na nossa mente. Então, ele entra na nossa mente para colocar coisa, pessoal. São transmitidas às outras pessoas através de nossa fala. Então, se uma pessoa ela está no poder, ele vai entrar na mente e colocar
para você falar aqui as mentiras, o engano. É o que está acontecendo com muitos pregadores. Ele fala, isso diz que provocamos mais engano quando falamos muito. Então, quando você fala muito, é por isso que eu só falo aqui, pessoal, o meu dia a dia aqui é mais calado. A minha família sabe. Eu só estou aqui falando agora aqui quando eu vim fazer o estudo para vocês falar, mas depois eu não falo mais. Eu sou assim, pessoal. Desde de pequeno, minha família diz, ele é muito quieto, é muito na dele, ele fica ali, não fala nada, ou fala alguma coisa, morreu aí? Tá morto, né? Entende? Então, a gente, quando o cara fala muito, quer ludibriar as outras pessoas, tem que falar o necessário, pessoal. Pois, falando apenas o necessário, evitamos proliferar contaminação espiritual maligna, que leva ao engano e causa dano irreparável. Então, se a gente fala menos, vai evitar essa contaminação na nossa mente. Entende? Ainda mais se a gente fica, na verdade, como é que se diz? Vai nos alinhando, vai vibrando na verdade. Então, a Bíblia ensina sobre isso. Que aí para que o inimigo não lance coisa. É os dados inflamados do maligno. A Bíblia fala os dados. Então, são esses dados para desviar. E tem desviado muito em vários grupos religiosos. Em vários. Por isso que a matriz religiosa ficou como está aí, né? Então, Cristo precisa levantar agora uma espiritualidade aonde não tem vínculo com isso nenhum. Espiritualidade livre, né? Que possa falar a verdade, porque tem muitos que estão aí em grupo aí, às vezes até percebe ali o engano, mas ele não fala a verdade, né? Ele fica ali, o engano, ele não fala a verdade. Então, você está enganando a pessoa e está se enganando também. Porque ele, às vezes, é de um grupo que não pode falar isso, ele recebe lá benefício do grupo, né? Dinheiro, pessoas do grupo lá ajudam eles. Tem muitas pessoas assim, pessoal, presa pelo o grupo porque ele tem algum benefício, alguma coisa, e aí ele não fala a verdade. Aí já viu, né? O inimigo aproveita isso e vai lançar esses dados inflamados do maligno na mente e ele vai começar a passar engano para a pessoa. Aí ele fala, isso representa uma estratégia contra ferramenta de Satanás. Então, essas que a gente trabalha é uma ferramenta para que a gente se proteja do ataque de Satanás. Então, temos que usar essa ferramenta. É o quê? É a espiritualidade. É a gente vibrar na verdade, sabe? Sair de todo o engano. A gente ser verdadeiro, principalmente com a gente. Então, vai fazer com que a gente se fortaleça e esses dados, não vai atingir a gente. Que é usada grande potestade do mal para influenciar ocultamente o comportamento dos homens. Então, é uma coisa espiritual que está oculta, está atingindo o cidadão e ele não percebe que está no engano. Ele percebe, ele pensa até que é verdade, pessoal. Por quê? O engano espiritual, o espírito do engano, ele não usou só a mentira. Então, ele usou a meia-verdade e aquela meia-verdade se torna uma verdade para aquela pessoa. A pessoa até defende de um e dente, pessoal. Eu já fiquei nesse espírito defendendo de um e dente aí. Um grupo aí, uma igreja aí, né? Várias. Eu passei por várias, fiquei defendendo várias. Aí saí de uma, aí fui defender outra, aí saí de outra, fui defender outra. Porque o espírito vai enganando, pessoal. Temos que sair desse ciclo de engano, desse espírito do mundo, da matrix religiosa. Temos que sair, né? E só o trabalho da espiritualidade livre, verdadeira, né? Com a conexão com a verdade, com o espírito da verdade, com o Cristo interior, que a gente vai sair dessa. Aí ele fala, assim nossa luta
deve ser contra os principados malignos que atuam a partir da região celestial. É o que a Bíblia fala lá, né, pessoal? Ele coloca aqui o versículo que o apóstolo Paulo fala: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra a potestade e os espíritos das regiões celestiais. É isso que o apóstolo Paulo fala. Então, o espiritualista fala também. Agora, pessoal, vamos dar uma parada aqui. Eu vou marcar aqui porque eu vou dar uma parada, vou fazer um lanche ali. Daqui a pouco eu volto para gravar essa segunda parte, tá certo, pessoal? Graças a Deus, né, que temos que estudar sobre isso, pessoal, porque tem muita gente sendo enganada aí. E nem percebe, pessoal. Por quê? Ela está no magnetismo. Ela vai perceber o engano quando ela começa a vibrar, na verdade. Quando ela aumenta a vibração, como ela vai começando a expandir a consciência, aí ela vai percebendo, porque vai dando luz. Quando você está com a vibração, você está nas trevas. Você não está enxergando muita coisa. Você não tem luz. Entende? Se o quarto estiver escuro aqui, não tem luz, eu não vou enxergar nada. Mas se eu acendo a luz, eu enxergo. É a mesma coisa, é o despertar espiritual. Tem que acender a luz, tem que ter luz. A luz é Cristo, né? O conhecimento desse Cristo vai nos elevar consciencialmente e espiritualmente. Temos que fazer isso para não cair. Qual é a minha pergunta? O que fazer para não cair no engano espiritual? Então, temos que fazer isso para não cair no espírito do engano. Tá certo? Vamos conversar mais um pouco sobre isso no próximo bloco, na segunda parte desse tema. Tá certo, pessoal? Até a segunda parte.